Não que o bombeiro seja herói, ele é treinado, né? Ele é treinado para que haja do jeito que costuma fazer, né? Mas não que o bombeiro é super-herói, o bombeiro não tem medo de nada. O bombeiro que não tem medo, ele não serve para ser bombeiro. Essa ocorrência do metrô, essa viatura foi a primeira a chegar. Nós estávamos de serviço aqui, por volta de umas 14h30, soltou, né? Desabamento, ele não sabia direito o que era. Aquilo lá marcou bastante, porque além de ser um serviço que foi muito cansativo, nós ficamos muito tempo fazendo a mesma coisa, procurando aquelas vítimas, os corpos e nada, a gente estava acompanhando o sofrimento dos familiares, né? Tem que cavar, a gente pensando o tempo inteiro nos familiares, principalmente na esposa do cobrador lá que estava grávida. Ela foi uma pessoa que marcou demais para muita gente aí. Ficava pensando, puxa vida, né? Não, será que ele morreu? Deve ter morrido, não sei. Essa ocorrência do metrô era constante, passando na televisão, os perigos que o bombeiro estava correndo, risco de desabamento. Então foi onde eles começaram a ter noção, um pouco mais a noção do perigo que nós bombeiros corremos, né? Infelizmente o nosso pessoal também é vítima, né? Eu já tive a sorte de ser soterrado, de ser levado por enchente, né? De a viatura que nós estávamos ser baleada. A gente atende nossos amigos também, né? Nossos amigos também a gente atende. Bombeiro, foi no meu serviço que foi dando ré, o caminhão foi dando ré, imprensou o poste no peito e ele morreu. Aqui. Morreu o nosso chefe daqui, numa ocorrência. Ele entrou na empresa, estava toda fumaçada. No que ele entrou, ele caiu num buraco que tinha de um elevador. Aqui, ó, virou um cemitério. Acabou com a gente. Sim, a preocupação da família é 24 horas por dia. Então, existe sim a reclamação da família de que a gente se dedica mais ao serviço de bombeiros do que a própria família, né? Então a gente chega em casa, fica uma noite em casa e 2 ou 3 fora. Então realmente isso interfere bastante no relacionamento da vida familiar. Há muita reclamação, mas por outro lado a explicação e a compensação do que o trabalho realmente precisa ser feito. Seu pai é guerreiro, seu pai é o salvador, seu pai é alguma coisa de bom. Apesar de ser santista, né? Fazer o quê? Eu gosto dele. Teve um dia que eu fui buscá-lo na escola, eu tava fardada. A sala dele saiu inteira pra ver a mãe do Leonardo. Entendeu? Então isso é uma coisa que ele fala assim, que pra ele é a melhor coisa do mundo. Eu era office boy nos anos 80 e eu passava aqui em frente. Eu dizia, um dia eu vou dirigir um caminhão de bombeiro. E estamos aí, até hoje. Entendeu? Que às vezes até hoje, né? Às vezes vai para ocorrência, a gente vai equipado, né? Se a gente tá com o capacete e a capa, ninguém sabe se não dá para definir se é homem ou é mulher. Aí tira o capacete, aí às vezes olha, era a mulher que tava lá. Acontece isso ainda. A gente dá preferência muito para as fêmeas. As fêmeas, elas têm a função natural de caça, né? De trazer o alimento para os seus filhotes. E tudo que a gente usa aqui em termos de adestramento é em função desse instinto de caça. Dos vários cheiros que o corpo humano tem, ele fraciona. Então ele sente cheiro de osso, de cabelo, que são materiais que demoram mais a decompor, né? Então por isso que lá no metrô, os cães, apesar de ter um treinamento para pessoas vivas, conseguiram achar pessoas mortas, né? Ela acha qualquer pessoa que esteja soterrada ou embaixo do nível do chão. Então o Cabo Panagace, ele está aí desde o começo da formação do canil. A Anne também é uma das primeiras cadelas que a gente teve aqui. A Anne, em particular, adestrada por ele, foi a primeira cadela na América Latina que achou uma pessoa viva no escombro, né? Foi uma ocorrência em 2001. Ela está verbalizando com o adestrador que aí está o cheiro que a gente ensinou ela a buscar, que é o cheiro de pessoas. Foi criado o 2 de julho, porque foi baseado, e quando foram os primeiros serviços de bombeiros no país foram baseados por causa lá do Rio de Janeiro, em 2 de julho de 1854 no Rio de Janeiro, e aí foi passado para cá e estendido para todo o país. Então ele fala que nós temos que fazer uma ação de cunho preventivo. Então ali nós tínhamos, lá no Parque da Independência,
vários estandes falando de cada tipo de emergência. É uma festa grandiosa que a gente chama toda a comunidade, que a gente chama muitas famílias, é um domingo, é uma corrida que a gente tem antes, é algo que é muito especial para a gente tem um imenso carinho de fazer aquela festa. O Corpo de Bombeiros possui em todo o estado 18 grupamentos. 4 na capital, 3 na Grande São Paulo e 11 no interior e litoral. São 9.000 homens protegendo diuturnamente a comunidade paulista. O pelotão de bombeiros mirins do programa SOS Bombeiros no Resgate da Cidadania, um programa social que atende só na capital 360 crianças. O que eu mais gosto de lá é Ordem Unida, parte de salvamento, de tudo, futebol, artesanato. Depois que eu entrei no programa de bombeiro, mudou muita coisa na minha vida. Antes só ficava em cima da laje, soltando pipa. Agora não, agora eu posso fazer muita coisa. Entro na escola às 7 horas da manhã, 12h20 eu tô saindo. De lá da escola mesmo já venho pro projeto. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Eu gosto de ver os bombeiros salvando na água. E mudou minha vida que eu saí mais da rua, parei de ficar na rua brincando, vagabundando. E ainda lá eles ainda ajudam a gente com parte da escola, tipo reforço escolar, para poder dar a gente quando for estudar para uma prova, sempre avisar. O que melhorou na minha vida foi isso. Eu gosto demais lá. Então, quando eu crescer eu quero ser bombeiro. Quando o bombeiro ele completou 125 anos, foi fundado aqui o Centro de Memória e está registrado o nosso carro-pipa d'água em seu barril. E o bombeiro ele foi fundado em São Paulo, foi o segundo bombeiro brasileiro, em 10 de março de 1880. Quando com a existência do Corpo de Bombeiros, surgiram as caixas de aviso de incêndio. E nelas tinha uma central onde era possível detectar o local que estava sendo acionado. Essas caixas de aviso, elas foram até 1955 e em 56 deram lugar a uma central telefônica onde cada aparelho telefônico era correspondente a uma linha e só dando espaço para 193, o serviço emergencial, em 1979. Esse é o Autobomba 01, carinhosamente apelidado de Vovozinha, e é um carro que tem como característica ter sido colocada uma das primeiras bombas a vapor do Corpo de Bombeiros em um chassi automotor. Esse veículo, autoescada 11, tem como característica uma escada mecânica de 30 metros e ter sido a primeira autoescada introduzida em nosso país. Esses dois veículos são duas viaturas autoescada. Esse veículo à direita, autoescada 50, e a autoescada 03 à esquerda, participaram ativamente nos combates dos incêndios do edifício Andraus e edifício Joelma, na década de 70. Em 1974, quando o Joelma pegou fogo, a cidade inteira parou. Houve um curto-circuito, começou a pegar fogo, e naquela época não tinha uma legislação ainda específica de compartimentações, quer dizer, de áreas para queima que hoje nós temos, instalação de hidrantes, de extintores, de formação de brigada de incêndio. Então ninguém foi apagar um curto-circuito. Essa propagação é muito rápida, ela passa de 1 a 2 minutos, já toma uma sala inteira. Depois, a partir do momento que ela vai crescendo, já passa para outros andares. E aí as pessoas não sabiam se elas subiam, se elas desciam, para onde que ela ia. A escada cheia de fumaça, muitas pessoas subiram. E nessa daí, 189 pessoas morreram. Elas morreram pelo fato de não saber para onde ir. Às vezes umas pularam lá de cima, porque não conseguiam ficar em cima do prédio. Tinha que falar para as pessoas ficarem pulando em cima da laje, porque ninguém conseguia com o sapato ficar parado, esperando algum tipo de socorro. Então foi algo também de uma atrocidade, aquilo foi dantesco, foi algo
que a nossa cidade, pelo menos o Corpo de Bombeiros, nunca vai esquecer, porque mudou completamente. Esse episódio do Andraus, 2 anos antes, em 1972, e do Joelma, em 1974, fizeram com que o Corpo de Bombeiros tivesse